Bem, pessoal, quando nós pudemos ver nos dois episódios anteriores, né, papo sobre educação, sobre geração de emprego, eliminação de pobreza, nesse episódio aqui a gente vai falar muito sobre tecnologia, inovação, startups, né, que tá, é o momento, né? O momento pede inovação, o momento pede tecnologia e o momento está sendo muito suportado pelas startups, tá certo? E aí, Joel, você como especialista, cara, me fala como tecnologia suporta inovação e sustentabilidade. Pô, cara, esse tema é tão rico, né? Vamos explorar aqui, dando um panorama geral. Basicamente, nós estamos vivendo na área da tecnologia, né? A gente tem novidades a cada dia, um fluxo incessante de novidades, né? E você tem dois fatores que a tecnologia nos trazem. Um deles é a possibilidade de inovar, fazer coisas que ou não eram economicamente viáveis ou que eram virtualmente impossíveis há pouco tempo atrás, né? Você vê o que os drones estão fazendo na agricultura, em filmagem, em inspeção de obras e de barragens, enfim, linhas de transmissão. Os drones tornaram o custo de uma monitoração de uma obra muito mais, uma fração do que já foi anteriormente, né? E na sustentabilidade, você tem a possibilidade de, com a tecnologia, transformar, reduzindo custos, você sobrar mais dinheiro para a sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, mas riquíssimo, né? Hoje em dia tem uma startup fazendo drones com impressora 3D. Você imagina a possibilidade que você tem de construir um drone por uma fração do preço, construir uma frota. É um drone que é quase descartável, baratíssimo. Você pode usá-lo algumas horas, alguns dias, ou pouco tempo, e fazer outro por um preço muito barato, com impressão 3D. Eu fico imaginando onde é que isso vai parar. Na verdade, tecnologia, como falamos, né, tem o poder de tornar viável coisas que não eram, baratear custos e apoiar as ações de sustentabilidade com coisas que você nem pensava há pouco tempo atrás. Mas isso tem um ponto importante, né, Joel? Toda essa mudança requer mão de obra especializada, concorda comigo? Certo? E aí existem muitas oportunidades, né? Rodrigo, fala um pouco para a gente sobre as oportunidades existentes nas áreas de tecnologia, que tipo são essas oportunidades e o que está faltando no mercado, por favor. Olha, Caio, hoje, disparado, tá? A falta de profissionais é na área de cybersecurity e desenvolvimento de sistemas. Tá? Algumas pessoas elas acham, mas focado em linguagens como Python, como Java. Não, faltam programadores na área de análise de linguagens C++, linguagem C, Python, Java, C Sharp, né? Existe um ranking na internet com as linguagens mais utilizadas no mundo todo. Hoje a linguagem do momento é o Python, né? Só que a linguagem C tem crescido de novo. Olha como é que a gente volta, né? É justamente por conta do desenvolvimento dessas tecnologias mais inovadoras que exigem uma resposta rápida dos equipamentos. E essas linguagens que nós chamamos aí de baixo nível, né, linguagens mais nativas, elas têm uma resposta muito rápida e é uma linguagem que exige um estudo muito grande, exige muita dedicação. A programação é algo que, digo assim, não é que não é para qualquer pessoa, mas é para uma pessoa que quer se dedicar. É algo que muda todos os dias. A pessoa precisa querer estudar todos os dias. E hoje a área de segurança da informação, segurança de dados, ela assim, cresceu porque as empresas finalmente viram que é importante guardar as suas informações, garantir a segurança de seus dados, né? A quantidade de vazamentos que nós vemos, os ransomwares, aí nós vimos empresas grandes de aviação sendo atacadas, a Renner, né, que teve aquela situação de foram milhões, né, de resgate para conseguir, que foi pedido, né, para poder reaver os dados. Então tem que ser tomado... Seguradora. Sim, exato. Então, assim, é um cenário extremamente complexo, né? E quando a gente fala de segurança, por exemplo, nós já estamos falando também de arquitetura de soluções, arquitetura de software, DevOps.
Então, tudo hoje na área de tecnologia relacionado à inovação, à automação, à agilização, nós estamos falando de um cenário extremamente complexo que exige muito estudo, muita dedicação, e nós não temos hoje essa mão de obra e mal temos hoje treinamentos relacionados a esses conteúdos. A gente tem muito assim, é o que eu falo, você vai entrar numa imersão, que tem muita coisa no YouTube, muita coisa no Instagram, mas você vai entrar nessas imersões, você não sabe se a pessoa que está daquele lado tá certa, está correta no que ela está falando, se as informações estão corretas. Porque é muita coisa, é muito detalhe. Né? Então, eu conheço pessoas que são super especialistas. Eu tenho 20 anos na área de tecnologia da informação. Minha formação original é na área de infraestrutura e tecnologia, mas eu também atuei paralelamente na área de desenvolvimento de sistemas. Eu dou treinamentos na área de desenvolvimento de sistemas, na área de engenharia de dados. E engenharia de dados é outra coisa também, que está aí ganhando muito mercado, que é a tomada de decisões baseada em informações, né? Então, nós temos aí a Data Warehouse, Data Lakes, que é a evolução do Data Warehouse, Data Driven, que é a mudança de cultura da empresa, onde a tomada de decisão baseada em informações, todas as áreas têm que se basear em informações. O Data Mesh, que é o último que está vindo, que é a democratização da informação dentro das empresas, né? O empoderamento dos usuários. Aí nós estamos falando de ferramentas como Power Automate, por exemplo. Estamos falando também de RPA, hoje, automação de processos, né? Onde a empresa consegue alocar suas equipes direcionadas atividades mais estratégicas, né? Realmente utilizar esses profissionais de forma mais estratégica, e isso vai exigir a educação, que o Jota estava até comentando, educação, 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 educação. Não dá hoje, tá? Envolvendo tecnologia, não dá mais para ser só aquela pessoa que aperta o parafuso, ou conversando com empresas aqui, que nós já atendemos aqui do Cardeal Nacional, indústrias, para você trabalhar no chão de fábrica hoje, você já tem que ter um conhecimento de informática. Então, não existe mais essa contratação em massa e você sai de uma linha de produção de uma empresa, vai para outra, com a facilidade que existia antes. Hoje já exige esse conhecimento. E isso vai avançar cada vez mais, né? Com inteligência artificial, com robotização de processos, com a engenharia de dados, as pessoas vão precisar ter mais afinidade com as informações. Então, assim, quando nós falamos de desenvolvimento de sistemas e segurança de dados, nós estamos falando de todo esse ecossistema que envolve a informação, conhecimento de informação, acesso à informação, e que está cada vez mais complexo. O próprio low-code e o no-code, eles vêm para somar muito, mas quando nós falamos de soluções mais complexas e otimizadas, eles não, nesse momento, eles não conseguem atender. Eu acho que vai ter um amadurecimento dessas tecnologias, sem dúvida, mas eles ainda não atendem a essa demanda, até porque o Joel com certeza vai lembrar dessa época, né, dos servidores, onde se você tentasse rodar um banco de dados Oracle mal estruturado, a máquina travava, né? E depois teve uma evolução absurda do hardware, onde qualquer coisa que você desenvolvesse de qualquer maneira rodava super rápido. E agora nós voltamos a esse modelo onde o hardware não está mais sustentando o software. Então, voltamos à era do desenvolvimento otimizado, dos recursos mais otimizados, da evolução realmente e entendimento da tecnologia por parte de um profissional de forma mais profunda, né? Conhecimento de boas práticas, de desenvolvimento. Os sistemas estão cada vez maiores. Então, eu até me empolguei aqui, falei um pouquinho mais, mas mas assim, a falta dos profissionais hoje é essa, e a exigência do conhecimento é isso que eu estou dizendo: engenharia de dados, cybersecurity e o desenvolvimento de sistemas em si. Você tocou num ponto extremamente interessante, né? Todo esse movimento está ajudando a empurrar a sustentabilidade, tá certo?
e o ESG, né? Então, eu vou aproveitar e perguntar para o Danilo por que as empresas e startups devem pensar nos 17 ODS estabelecidos pela ONU quando estão em busca de investimentos. Bom, Caio, as empresas e as startups têm cada dia mais se conscientizado da necessidade da adoção dos princípios de ESG descritos no ODS em seu DNA. São vários os pontos que a gente pode tratar, mas aqui eu vou tratar só de alguns que são importantes e que a gente podia discutir um pouco mais. Primeiro, é a questão de que empresas são feitas por pessoas. Já que as pessoas são os empreendedores e os diretores das empresas, cada vez mais as empresas têm tomado essas linhas dos empreendedores para a tomada das decisões ou para um alinhamento de propósitos e valores. Tá? Um segundo ponto interessante, e também tem a ver com essa questão, é que quando você está querendo trazer um talento para o seu negócio, um talento qualificado, você tem que demonstrar que você tem valores, que esses talentos se entendam e que se adiram a isso. Então, eu acho importantíssimo que as empresas estejam com essa questão em vista. Outro ponto importante é a questão de reduzir custos e diminuir riscos. Quando você fala nas ODS, quando você fala em ESG, você está sempre pensando em eficiência energética, diminuir desperdícios, isso vai trazer uma melhoria para as empresas. Além disso, quando você pensa em ODS, você está pensando em sua reputação, trabalhar crises de reputação e diminuir problemas com litígios. Outro ponto importante também que nós devemos tratar é que quando você coloca essa questão para todo mundo, ou para o mercado, para os seus clientes, para os seus parceiros e também para os investidores, você está criando uma solução, uma reputação sólida para o seu negócio. E isso vai trazer perenidade. Em última instância, a gente tem que pensar o seguinte: a ODS também é uma possibilidade de inovação, de trazer uma vantagem competitiva. Então, quando a gente junta todos esses pontos, todos os princípios dos ODS, que são focos dos ESG, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos todo dia se resumindo a trazer melhor rentabilidade para o negócio. Tá? É uma forma de trazer rentabilidade. Então, não existe mais como uma empresa ou uma startup viver ou ser criada sem ter os ODS em mente. Bem, dando sequência, Rodrigo, e as startups? Estão preparadas para a tecnologia existente necessária hoje? Existem CTOs nessas empresas, nas startups? Elas estão crescendo com todo esse mecanismo que você colocou? Olha, Caio, eu acho que falta para as startups brasileiras aquele movimento, aquela ganho que falta, que tem nas startups americanas, por exemplo, ou principalmente naquele ecossistema de Israel, né, que hoje é o ecossistema mais desenvolvido que existe no planeta. É espetacular aquilo. Eu acho que o brasileiro é o ser mais competente do mundo, porque nós somos muito diversificados. Então, se tem alguém que pode criar qualquer coisa, esse alguém é o brasileiro. Sabe? Eu acho que nós, assim, a gente tem aquela premissa, né? O enlatado americano vende mais do que o enlatado brasileiro, né? Então, se você montar a sua tecnologia, a sua startup fora do país e trouxer para cá, mesmo você sendo brasileiro, o seu produto e a sua empresa será muito mais bem vista do que se você desenvolver algo aqui no Brasil e tentar evoluir aqui no Brasil e até entrar no mercado americano tendo criado algo aqui. Nós vemos essa movimentação das startups indo para o Vale do Silício, as que criam tecnologias inovadoras, elas saem daqui e vão para o Vale do Silício. Então, o que acontece? O que fica aqui no Brasil são empresas que estão utilizando tecnologias de fora. Aí, respondendo a sua pergunta diretamente, Caio, eu acho que as empresas que estão aqui hoje, elas não estão conseguindo absorver isso. Eu acho que falta uma movimentação, inclusive, das empresas relacionadas à área de sustentabilidade. Eu acho que precisa ter um entendimento maior do que é isso e como que a tecnologia pode entrar nisso.
O que eu vejo as startups que eu converso, as empresas que eu tenho conversado, é que elas não têm um entendimento ainda do que realmente é a sustentabilidade e como que a tecnologia pode atuar em cima disso. Os CTOs, e isso é algo que é muito importante ter um entendimento sobre o que é o CTO, gente. Tem muita startup que está chamando os CTOs, contratando os CTOs e transformando em programadores. O CTO ele não é um programador. O CTO ele é um diretor de inovação. Ele é uma pessoa que ela vai cuidar de tecnologias inovadoras. A partir do momento em que você pega um CTO e coloca ele como um programador, você está limitando a sua startup de se desenvolver. Então, uma coisa que o trabalho, até que eu e o Paulo, a gente começou a desenvolver em conjunto, foi o desenvolvimento de stacks tecnológicas, a criação de stacks tecnológicas, um catálogo de treinamentos, que ele é dinâmico e ele varia de acordo com a movimentação do mercado, com as necessidades do mercado e também stacks direcionadas a empresas. Né? Então, por exemplo, uma empresa ela tem uma stack relacionada ao desenvolvimento em React, com banco de dados Oracle, está na nuvem, e ela está passando por um processo de transformação digital. A gente consegue formar um profissional já pensando em todo esse processo, e inclusive fazendo uma conscientização, uma capacitação em cima da sustentabilidade, para ele já saber como é que ele pode atuar nisso, como é que ele pode levar e ser o embaixador da sustentabilidade e da transformação digital das empresas. E é a mesma coisa para CTOs. Né? O CTO, quando você fala de uma formação de startup, você não tem uma startup hoje sem um CTO. Não existe. Não existe inovação sem tecnologia. Uma empresa, não importa o porte, que se diga inovador, coloque na assinatura do e-mail dela lá, empresa inovadora, mas ela não investe, ela não tem a TI dela como uma atividade estratégica na cadeia de valores dela, ela não é inovadora. Tá? Então, assim, eu vejo essa movimentação, eu vejo os CTOs sendo limitados por conta disso, eu vejo diversos talentos, diversos empreendedores, profissionais, pessoas que são formadas pela própria, por exemplo, pela própria Junior, né, que tem aquela formação de empreendedores, mas as pessoas elas saem e agora? Para onde que eu vou, né? Então, acho assim, se você tem esse cara, esse CTO do teu lado, você já tem essa startup formada. Algumas pessoas elas ficam muito mais focadas, elas têm muito mais afinidade com uma gestão. E outras têm muito mais afinidade com a área técnica. A partir do momento em que você tem um cruzamento de um conhecimento, de uma capacitação para empreendedorismo e uma capacitação em tecnologia direcionada à inovação, você tem a formação perfeita de uma startup, já por exemplo, saindo direto de uma júnior. Se você já tem isso dentro da júnior, você sai de lá com uma startup formada. E outras, um empreendedor, uma pessoa que saia de lá com esse pensamento de gestão, ele vai ter um entendimento muito maior de tecnologia e na hora que ele ir para o mercado, ele sabe o que buscar. Ele sabe o que ele precisa para conseguir viabilizar a ideia dele. Então, essa estruturação, essas stacks aí que eu e o Paulo a gente começou a desenhar para conseguir fazer a capacitação desses profissionais, tanto a pessoa física quanto pessoa jurídica e CTOs, desenvolvedores e CTOs, isso é uma chave para o desenvolvimento desses profissionais e alavancagem nessas startups. Rodrigo, me permita um comentário rápido também, Caio, por Claro. favor. Você, Rodrigo, trouxe tão bem esse tema, né? Eu só queria acrescentar o seguinte: hoje em dia a sociedade está tão sofisticada que qualquer negócio é tecnologia mais um pouco de mais alguma outra coisa, mas tem que ter a tecnologia, ela permeia tudo que a gente faz hoje em dia de relevante, né? Porém, a tecnologia ela tem uma alavancagem muito boa quando ela está associada a uma boa visão de negócio. E o que eu quero dizer com isso? Se você fizer uma startup só focada em tecnologia e não tiver um problema de negócio objetivo e claro a ser resolvido, ela tem uma chance de crescimento menor do que uma outra situação em que você está driven por algum problema de negócio reconhecido e que a tecnologia vai fazer uma transformação naquele negócio. Eu vejo uma diferencial enorme.
Com certeza. Isso nos traz um ponto de reflexão extremamente importante, né? Como a intersecção entre tecnologia, inovação e startup vai impulsionar ou está impulsionando o desenvolvimento de soluções disruptivas para os desafios contemporâneos. Eu estou fazendo essa pergunta para o nosso CTO, o CTO da Aranduland, o Jean. E, Jean, by the way, eu gostaria que você nos falasse também como a Aranduland se encaixa nesse meio de soluções disruptivas para esses desafios. Boa pergunta, Caio. Bom, é notório dizer, né, que a tecnologia, inovação e startup vem sendo um grande catalisador, tá? Um catalisador poderoso que está impulsionando o desenvolvimento de soluções disruptivas. E essas soluções, elas abordam desafios contemporâneos. Essas startups, elas estão aproveitando o que a gente tem de melhor na tecnologia. As últimas tecnologias que vêm criando produtos e serviços que transformam setores inteiros, tá? E melhorando a vida das pessoas, consequentemente. E que tecnologias são essas? A gente está falando aí de blockchain, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de metaverso, de realidade mista, de internet das coisas, de mecatrônica, que, apesar de ser antigo, a gente usa muito, por exemplo, Arduino na área agro, internet das coisas, e hoje com o metaverso embutido. Então, as startups, elas estão explorando muito essas tecnologias emergentes. E não só isso, elas vêm desenvolvendo produtos eficientes, bem mais eficientes, tá? Personalizáveis e acessíveis. E isso dá uma vantagem a elas em relação às empresas tradicionais, porque as startups, elas são ágeis, Caio. Elas são ágeis, elas são flexíveis, elas são orientadas a experimentações, o que permite elas testarem um produto, uma solução, validarem e reajustarem de acordo com o modelo de negócio, respondendo à necessidade que o mercado tem, tá? A demanda do mercado. E essa abordagem empreendedora permite que elas identifiquem lacunas e ofereçam soluções inovadoras de maneira mais rápida e diferenciada, o que deixa elas à frente das empresas tradicionais, tá? Bom, eu acho, na minha visão, que hoje a mentalidade das startups, a forma delas pensar é o pensar fora da caixa. Elas estão dispostas a desafiar as normas estabelecidas. Isso encoraja a inovação e a busca por soluções disruptivas. Podem romper e vêm rompendo, tá, com os modelos tradicionais, oferecendo alternativas mais eficazes. E onde que o Aranduland entra aí? Como que o Aranduland está envolvido nessas soluções? Cara, a gente está falando aí de uma solução metaversica. A gente está falando de um produto Web3 que tem integrações através de API. A gente está falando de um produto, de uma plataforma que envolve gamificação, educação, experiências gamificadas, de uma plataforma que vai, em breve, estar conversando com Arduino, de uma plataforma que vai estar envolvida com a internet das coisas, vai ter blockchain, vai ter NFT, tokenização. Então, assim, eu acho que a Aranduland tem tudo isso. A Aranduland está explorando bem essas soluções disruptivas, essas novas tecnologias, essas tendências que hoje estão em alta no mercado. E convido a todos a acessarem a Aranduland, a verem essas soluções inovadoras, a jogarem, a acessarem os conteúdos que a gente tem lá, acessem lá o Caderno Nacional, acessem lá o Instituto de Regeneração Global e diversos outros parceiros que temos dentro de Aranduland. Espero vocês lá. Valeu, Caio. Para a gente encerrar o nosso episódio, eu vou trazer o Braga para nos responder. Paulo, vem para cá, junte-se a gente aqui para a gente dar continuidade aqui nos nossos episódios, por favor. Aranduland é o espaço perfeito para startups e novos projetos. Realização de pesquisa de mercado, testes de produto, apresentação de propostas inovadoras, sessões de criação com o público, encaixam perfeitamente no ambiente de Aranduland e na grande proposta que a cidade tem. Tá? Não vamos esquecer nunca que Aranduland é uma cidade
é um ecossistema completo, né? Então, isso encaixa perfeitamente dentro. Tá? É muito mais barato e rápido você fazer esse tipo de ação, de apresentar propostas, de co-criar dentro de uma cidade digital do que numa cidade real. Você tem resultados mais rápidos, você consegue pivotar e testar de novo, você avalia as suas ações, os produtos, você faz testes A, B, C, D, com uma facilidade muito maior num ambiente que tem uma circulação de público que você consegue controlar para quem você vai apresentar, controlar em que ponto do ambiente você vai entregar esse tipo de pesquisa e de ação. Então, o que uma startup mais precisa no seu momento inicial? É de avaliação, é de número, de respostas. E aqui você tem um ambiente muito mais propício a construir e a obter essas respostas, a construir as perguntas e obter essas respostas. Tá? Nós queremos, em Aranduland, projetos arrojados, projetos disruptivos, mas a gente também é um espaço para projetos de inovação incremental. Nós queremos, acima de tudo, ideias, boas ideias, ideias mais ou menos, mas ideias que pretendam trazer coisas boas e novas dentro dos princípios da sustentabilidade, apoiadas em cima de ODSs, focadas em melhoria para as pessoas. Tá? Projetos que tragam novidades em formas de ensinar, em formas de aprender, em formas de trocar. Nós queremos, acima de tudo, quando a gente falar de startup, quando a gente falar de empresas nascentes, pavimentar um caminho que possibilite o surgimento de empresas perenes, que cheguem para vencer no mercado, permanecer aqui por muito tempo, inovando, crescendo, gerando oportunidade, emprego, tecnologia, desenvolvimento e riqueza. Isso tudo só acontece num ambiente sustentável, porque uma empresa, para ser perene, ela precisa essencialmente ser sustentável. Tá? Nós já rodamos algumas chamadas por aí para trazer projetos para dentro de Aranduland, em todas as fases, desde a ideação até mesmo em fases mais avançadas. Procure nos seus grupos de WhatsApp que você certamente vai ver um formulário rodando por aí, perguntando se você está interessado em vir para Aranduland. Vem para Aranduland. Aranduland é uma startup city. É legal. Olha, eu estava ouvindo aqui, eu fico passeando em Aranduland, ando no Maracandu, nós já falamos de educação, já falamos de trabalho e emprego, já falamos de inovação e tecnologia. Sabe onde eu estava agora? Na Praça das ODS, em frente ao Oráculo, que é o nosso banco de dados de informações de inteligência artificial. Eu estava perguntando lá, como é que vai ser em 2030 se o ODS tal tiver sido cumprido? Pô, ele tem umas respostas bem legais, rapaz. A gente está encaixando tecnologia com inovação, com novidade. Então, tem tudo a ver o que a gente está falando aqui. E Aranduland tem esse espírito, né, e esse objetivo de trazer essas novidades, colocar na vitrine, e fazer a interseção. O projeto que o Rodrigo citou aí, que o Paulo que ele citou sou eu. A gente está trabalhando na linha do desenvolvimento de soluções novas, de formação de CTO, de destaque, uma coisa assim, porque está faltando mercado, a gente tem que ajudar essa turma aí a crescer, as empresas. A novidade vem o dia inteiro, né? A gente destacou lá no iniciozinho do dia a parte do lifelong learning, o dia inteiro. Nós não vamos formar um programador só com 18 anos, não. Tem um programador de 30 ou de 40, tem a turma que foi contemporâneo nosso nas áreas do desenvolvimento de programação e de banco de dados, que estão aí doidos para aprender uma novidade e destacar, né, se destacar nessa área. Então, tem um assunto bem legal. Eu acho que, certamente, nesse segundo semestre, a gente vai ter que fazer eventos mais aprofundados disso, que aqui não deu tempo, né, para a gente destacar tudo que tem, então nós vamos fazer alguns eventos mais aprofundados. E agora, daqui a pouco, não saia daí, que daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso próximo bloco, vai tratar de oceano, de mares, de clima, de floresta, olha só, tudo de bom que a gente tem que tratar nesse mundo da sustentabilidade. Como é que essas coisas estão funcionando. Então, não sai daí, pode dar uma voltinha por Aranduland, mas daqui a pouquinho a gente está começando o próximo evento. Valeu? Vamos lá.